Boa tarde a todos. Mais uma tarde de exposição doutrinária do Centro Espírita Paz do Senhor. E antes de começarmos, propriamente dito, a exposição, vamos fazer uma prece. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento, a Jesus, o nosso Mestre, por todo o amparo e por todo o exemplo que nos deixou, que nos legou, ao mentor espiritual do Centro Espírita Paz do Senhor, Dr. Bezerra de Menezes, com a sua simplicidade, mas com todo o seu exemplo, carisma e de bondade, bem como aos nossos mentores, por esse momento. Agradecer por tudo o que recebemos nessa atual existência, mas também por todas as oportunidades que temos na nossa caminhada, para podermos também, nesse momento, ampliar as nossas capacidades de compreensão sobre o tema que queremos conversar nesta tarde. Que assim seja. Bom, a equipe do Centro Espírita nos solicitou a conversarmos um pouco sobre o Livro dos Espíritos, da segunda parte, que trata do mundo espírita ou o mundo dos espíritos, exclusivamente a questão 222, que é o capítulo 5º, né? Que tem como título Considerações sobre a pluralidade da existência. E para entendermos um pouco sobre esse capítulo, em que Kardec nos faz uma explanação, porque até antes disso, as outras 221 questões, Kardec sempre está questionando os espíritos sobre determinado assunto e eles nos trazem ao devido esclarecimento. Vamos perceber que ele começou na primeira parte, que trata das causas primárias, né? No capítulo 1, trata sobre a divindade, Deus. Deus é infinito, prova da existência de Deus, atributos da divindade e assim por diante. Teremos o capítulo 2 da mesma parte, dos elementos gerais do universo, onde que ele nos traz e os espíritos nos esclarecem sobre o conhecimento dos princípios das coisas, espírito e matéria, propriedade das matérias, espaço universal. Já continuando, vem o terceiro capítulo que trata da criação, formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e continuando dentro deste contexto. Já o capítulo 4 trata do princípio vital, que são os seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, a inteligência e o instinto. Isto se trata basicamente das causas primárias. Já na segunda parte do Livro dos Espíritos, trata do mundo espírita ou o mundo dos espíritos, né? Propriamente dito, nós, porque querendo ou não, nós somos espíritos. Neste momento, nós estamos vestidos ou utilizando a carne, ou, como podemos dizer, estamos encarnados e não estamos na erraticidade. E é nesse contexto que Kardec vai fazer todo um trabalho do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Começando no primeiro capítulo, tratando dos espíritos. Origem e natureza dos espíritos, forma e ambiguidade dos espíritos, perispírito, diferenças de ordem dos espíritos, a escala dos espíritos, né, que tem a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, a que ainda nessa nossa atual evolução nós fazemos parte. Segunda ordem, que são os bons espíritos,
é a nossa meta a chegar a esses, e a primeira ordem, que são os espíritos puros. É uma caminhada, cada um vai fazer a sua velocidade de evolução para chegar a ser espíritos puros. Aí tem a progressão dos espíritos e continuando. Vem o segundo capítulo, trata da encarnação dos espíritos. O objetivo da encarnação, alma, materialismo. O capítulo terceiro trata da volta do espírito extinto à vida corpórea, à vida espiritual. É o chamado o processo da morte, ou quando terminamos a nossa jornada neste processo reencarnatório, o uso do corpo, e que nós vamos nos desfazer deste corpo e voltar à nossa origem, ou alguns como colocam, a nossa pátria, né? O nosso lar, propriamente dito, que é o mundo dos espíritos. E aí ele trata a alma após a morte, a separação da alma do corpo, a perturbação espiritual é quando deixamos o corpo para trás e entramos num processo, muitas vezes, dependendo do nosso grau evolutivo, vamos entrar num processo de perturbação. E o quarto capítulo dessa segunda parte trata da pluralidade das existências, quer dizer o quê? As diversas oportunidades que nós temos de utilizar o corpo, ou as várias vezes que vamos estar encarnados, né? Ou também podemos dizer a reencarnação, onde que ele vai tratar a reencarnação, a justiça da reencarnação, o porquê que é necessário nós reencarnarmos e por que que nós estamos utilizando. A encarnação nos diversos mundos vai ser de acordo com o nosso processo evolutivo, nós nunca vamos estar reencarnando e no mesmo mundo, né? Transmigração progressiva, né? E aí vem assim, sorte das crianças depois da morte, parentesco e filiação, parecência física, morais, ideias inatas e assim por diante. Isto tudo ele vai tratar das diversas pluralidades nossas de existência. Mas ele chega no capítulo 5º e trata sobre as considerações sobre a pluralidade de existência. Por que que ele dedica várias páginas de considerações que já tem antes uma série de esclarecimentos dos espíritos para nós? E aí ele começa colocando assim, no capítulo 5º. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. E se ressuscitar-nos da doutrina de Pitágoras, nunca dissemos ser invenção moderna a doutrina espírita, constituída uma lei da natureza. O espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por demonstrar que nele se decorrem sinais da antiguidade mais remota. O que ele está nos colocando? Que tudo que os espíritos nos estão esclarecendo, eles têm um processo contínuo. Vamos lembrar o quê? Quando o Cristo foi arguído pelos doutores da lei, em que eles perguntaram a ele se ele conhecia a lei, e ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Este é o primeiro. Eis o segundo semelhante ao primeiro: amar o próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Quando o Cristo falou isso, vamos colocar aqui, a primeira parte é amar a Deus sobre todas as coisas, é o quê? O primeiro mandamento do Decálogo de Moisés. A segunda parte era um diálogo de Moisés com os espíritos superiores. Na Bíblia está colocado lá como falando com Deus. E Deus coloca amar o próximo
como a ti mesmo. Então, quando Cristo afirma isto, é uma coisa que Kardec aqui também coloca. O Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. Quer dizer que a providência divina, através dos tempos, vem nos trazendo. O que nós estamos percebendo, e Kardec aqui está afirmando, tá? É um esclarecimento daquilo que já veio lá de trás, desde o nosso passado. E como nós somos espíritos milenares, em algum momento da nossa caminhada pregressa, nós entramos em contato com isso. Para muitos, isso é um relembrar. Para outros que não tiveram esse contato direto com a doutrina reencarnacionista ou a pluralidade das existências, né, é algo que precisa ser estudado, ser visto com certo carinho, não ser contestado. A contestação, boa parte de quem contesta, está contestando sem fundamento, não tem uma base esclarecida para contestar, fica nos seus achismos. Mas aqui Kardec vai nos trabalhar isto, que nós já conhecemos há muito tempo. E ainda ele coloca, em alguns momentos, dos cultos de determinados povos, principalmente de origem indiano e egípcio, né? Ele coloca assim: contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de que os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Nos tempos antigos, principalmente nas culturas egípcias antigas e também em alguns momentos da indiana, né, milhares de anos atrás, vamos encontrar a metempsicose. Já era o processo reencarnatório, mas não tão esclarecido como os espíritos nos trazem hoje. Eles acreditavam que o ser, a alma ou o espírito daquele corpo que deixou para trás ia habitar ou um animal, e aí nós vamos ver na cultura egípcia várias representações em escultura sobre isso, ou muitas vezes colocavam que ia ser alguma coisa dentro em algum objeto vegetal, uma planta. E também haveria a questão de um animal utilizar um corpo humano. A doutrina espírita nos esclarece, tá? Basicamente, que não tem condições. Aquele princípio inteligente que é um animal, ele não tem estruturas próprias para habitar um corpo humano e vice-versa. Né? Então, nosso processo evolutivo, quando vamos estudar os diversos reinos, vamos entender que, né, passou uma determinada fase, não tem mais um regresso. Né? Nós vemos o princípio inteligente desde o momento que o Pai Celestial nos criou, vemos o ser um princípio inteligente dentro do reino mineral. A partir de um determinado momento, no nosso próprio crescimento, vamos participar do reino vegetal, que tem as suas características próprias. E nesse processo, a partir de um determinado momento, vamos para o reino animal. Sempre entre um reino e outro há um intervalo de adaptação às estruturas moleculares daquele espírito, vai ter que ser reprocessado, readequado para um novo reino. Do animal para chegar ao hominal, que é nosso estágio atual. Passa o quê? Milhares de séculos, desde o momento da criação até chegar a esse momento. E aí, neste momento, quando nós estamos no estágio hominal, ainda de acordo com as escalas evolutivas, vamos ser o quê? Seres primitivos, seres imperfeitos, como
tá? Anteriormente a estudarmos, estávamos vendo ali, e que quem estuda o Livro dos Espíritos vai entender com mais profundidade, como ser seres imperfeitos, mais primitivos. Na escala evolutiva, a base é o primeiro mundo que o espírito humano vai habitar, chama-se mundos primitivos, selvagens. No nosso caso aqui, os antropólogos encontraram no planeta Terra várias evidências dos homens primitivos, os homens da caverna, tá? Aonde que o que se fala mais alto naquele momento são os instintos e não a razão. Hoje nós estamos num estágio que nós devemos falar mais alto é a nossa razão, mas ainda somos movidos através dos instintos. E aí Kardec continua colocando os seus argumentos sobre as considerações da pluralidade da existência. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mas acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios de superstição. Circunstâncias dignas de nota é que só não nesse livro, do livro Os Espíritos, a ensinaram no decurso dos últimos tempos, já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente, né? Ele está fazendo uma relação aqui com o nosso passado, em que, querendo ou não, intimamente, nós temos esse germe de sabermos do processo reencarnatório. Por que muitas vezes nós temos algum objeto, alguma imagem de algum lugar desse planeta, nos traz alguma coisa? Para alguns traz uma tristeza, outros traz uma alegria, mas sempre traz alguma coisa que mexe. A tristeza é o ambiente em que ele viveu, teve uma existência naquele local onde que sofreu muito, dores físicas muito intensas, isso ele registrou. As alegrias, de repente, um ambiente feliz, enfim, uma determinadas coisas que traz alegria. Mas isto é o quê? São memórias, nossos registros. E os nossos registros são a comprovação da pluralidade das existências. Nem sempre nós conseguimos entender ou fazer uma boa leitura sobre isto, né? Mas os espíritos nos esclareceram. Então, né, até esse momento que Kardec registrou tudo, estão esclarecendo. Vai ter, pós esse capítulo, vai entrar em outras searas de esclarecimento. Mas, basicamente, ele está colocando aqui, neste capítulo, a questão da pluralidade da sua existência. E ele continua fazendo mais comentários. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo ou o mesmo grau de probabilidade para as ambas hipóteses, isto é, a da pluralidade e a unicidade da existência corpórea. E vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Não devemos esquecer que durante muitos séculos também havia o dogma, havia a questão do quê? Da unicidade de existência. Isto quer dizer o quê? Em primeiro lugar, que nós fomos criados da unicidade, fomos criados nesse instante, nessas existências que nós estamos participando, o corpo e o espírito ao mesmo tempo. E é um processo de aprendizagem.
e é uma unicidade de existência. Quer dizer, quando deixarmos o corpo para trás, não conseguem explicar para onde que vai o espírito, mas morre. Já a pluralidade da existência coloca o quê? Um processo contínuo da nossa existência. O que nós estamos nesse momento é fazendo a nossa vivência, ou as nossas vivências, tá? Ela é fruto do nosso passado, porque nós não devemos esquecer a lei divina. E a lei divina rege o universo. Ela é igual, ou de mesma intensidade, o que nós vivenciamos neste planeta, como do outro lado do universo, porque ela é divina, ela é única. Então, a justiça divina, ela é igual em todo o universo. A única diferença é o ser que está imbuído ou está inserido nessa lei. Quanto mais ele obedece às leis ou segue as leis divinas, menos ela cobra de nós. Quanto menos nós seguirmos a lei, ela vai nos cobrar o devido sentido, nosso devido ajuste. Então, as chamadas dores desta existência, elas vêm proveniente das origens anteriores, das causas que nós criamos, os danos ao próximo, que hoje nós devemos nos ajustar a este dano, que é o perdão, a reparação, a expiação. É nesse sentido que nós vemos os espíritos nos colocam e vêm trabalhando há milhares de anos sobre nós, de nós nos sermos assertivo perante a lei para não sermos cobrados, termos a devida chamada recompensa de observarmos precisamente a lei. Mas nem sempre nós fazemos. A unicidade não tem isso, não tem esse nosso histórico, é agora e pronto. E aí ele coloca assim: muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Interessante essa frase dele, por não convir. Ou quando, lá mais adiante, Kardec está trabalhando a questão do nosso próprio progresso, e aí ele questiona os espíritos num sentido assim: o que atrapalha o nosso progresso? O orgulho e o egoísmo. E ele vai trabalhar em torno dessas duas mazelas, vamos colocar, que nós temos. E aí, em determinado momento, ele pergunta: além do orgulho e do egoísmo, o que mais pode nos atrapalhar o nosso progresso? E aí os espíritos começam a resposta com duas palavras bem simples, mas com uma profundidade muito forte: interesse pessoal. E aí então a gente pode perceber: eu não aceito a ideia simplesmente por algum interesse pessoal, não por uma convicção profunda, baseada numa estrutura científica, mas muito mais por não me convir. É a mesma coisa que alguém diz assim: pô, mas a sua casa aí está meio bagunçada, você não arruma? Ah, deixa assim, não me convém arrumar. É nesse sentido que vamos usar esse exemplo singelo para entender o que significa não me convir. Aí ele continua completando essa frase. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam começar outra semelhante. De alguns sabemos que saltam em fúria só com o pensarem que tenham que voltar à Terra. Aí vem essa questão.
Por que tem alguns irmãos nossos, mesmo quando Kardec escreveu há 170 anos atrás sobre isso, né, ainda hoje comentam essa questão de rejeição? São as suas experiências da atual existência que muitas vezes obliteram o raciocínio, não conseguem raciocinar claramente. Então, a experiência de hoje está lhe atrapalhando a forma de olhar o futuro. Simplesmente é isso que acontece com muitos irmãos. E ainda ele coloca: afiguram-se-nos os que assim falam, um doente a dizer: sofri hoje bastante e não quero sofrer mais amanhã. Principalmente essa questão chamada sofrer. Então, nós, por causa de uma experiência e que falta um pouco de conhecimento e de entendimento, eu não quero repetir essa experiência. Ele não consegue olhar que essa experiência ela está estruturada num passado em que eu optei nessa atual existência da reparação do dano que eu causei em um irmão que teve essa experiência. Eu estou hoje me ajustando perante a lei. E eu só vou ajustar se eu a exercitar sem reclamar. Eu vou ter os meus méritos, mas não plenos se eu ficar revoltado com isso. Kardec continua colocando aqui: supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte, e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretendem que as suas almas se vão afogar num todo universal, onde perde a individualidade, como os pingos da chuva no oceano, ou que venha a dar quase o mesmo. Existe um segmento nesse planeta que somos um todo, né? E Kardec começa a colocar essa aí, a teoria do todo, em que seres, depois da morte, vão fazer parte do todo. Aí ele usa o símbolo, uma figura de linguagem aí, como os pingos da chuva no oceano. O que é isso? Uma gota d'água na água, ela se dissolve e ela vai fazer parte daquele contexto. E sabemos que não é bem nesse sentido, né? Ele ainda coloca umas questões aqui para nós refletirmos. Aí ele fala assim: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão os seres que gozam de completa aventura. Quereis mudar nas dele ou a vossa posição? Certamente respondereis: que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor, e hesitareis em aceitar, ainda que a poder de muitas existências e provações, né? Aqui ele está colocando uma coisa assim, já começa a trabalhar a questão de pluralidade das existências, bem como a unicidade. Se está sofrendo, você não quer mudar isto? Não quer passar melhor para isso? O convite é voltar a trabalhar ou nova existência, mas aí vem uma questão, a hesitação. E a gente sabe que em nossas várias literaturas, vamos encontrar irmãos que na hora de se preparar para o reencarne, ainda têm dúvidas, hesitam. Não, deixa para mais adiante, eu preciso me estruturar mais. Mas quando o convite do trabalho vem, vamos seguir. Aqui ele continua ainda esse mesmo raciocínio. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo: não é possível que o Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações.
Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente por motivos de alguns momentos de erro, do que em facultar meios de reparar as suas faltas? Vamos pensar aqui, analisar o que nós já conhecemos há muito tempo. É que, durante séculos, se falou, foi boa pessoa, vai para o céu. Foi má pessoa, vai para o inferno. É céu eterno e inferno eterno. E aí? Mas só porque eu cometi um determinado equívoco, eu vou amargar eternamente? Eu não tenho o direito de corrigir esse erro e ter o direito da benesse? E aí onde que começa a colocar em xeque a bondade de Deus. Aí Kardec usa um exemplo muito prático para entender essa questão da justiça divina. Ele coloca assim: dois industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar e se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante da súplica do seu, o mandou embora, e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia, deve-me por isso uma compensação. Executaste mal o teu tempo, ficastes a me dever uma reparação. Com o instinto de que o recomeçasses, trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso perguntar-me qual dos 2 industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que é clementemente, que a clemência mesma seja mais inexorável do que um homem? Então vamos perceber o que Kardec colocou: a justiça divina de um lado e a questão do outro lado, que não é propriamente a justiça divina, mas daquilo que o homem vem falando para o outro. Vamos perceber aquele trabalhador que foi chamado a atenção do seu patrão, perdeste um dia, né? Mas teve a outra oportunidade de fazer de novo a tarefa e continuar fazendo outras tarefas. Isto coloca o quê? No patamar de justiça divina. E se nós, numa existência, malbarateamos a nossa caminhada aqui, teremos uma outra oportunidade. É óbvio que ela terá o seu devido peso por nossas negligências anteriores, nossos equívocos anteriores. Mas se na próxima existência fizermos bem o trabalho, conseguiremos subir na escala evolutiva. Kardec trabalha agora um pouco essa questão da existência única. Ele começa colocando assim: se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. E se nossa atual existência corporal é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião de seu nascimento. A menos que se admita anteriormente da alma, caso em que caberia perguntar o que ele era antes do nascimento e seu estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existe ou não existe antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não tinha consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. E se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Nem outro caso
A que grau chegará ao tomar o corpo? Admitimos, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas. Perguntamos, para esses que acreditam e creem que a alma só vem junto, criada no mesmo instante que o corpo, por que se mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Vamos perceber. Por que tem alguns irmãos nossos que pensam diferente da forma como são preparados para o mundo, desde a criança até adulto? A outra questão que ele coloca: de onde vem a aptidão extranormal de muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou para aquela arte, para este ou para aquela ciência, quando outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? E aí vamos ver aí a história, e na atualidade vamos encontrar, né, nos YouTubes e outras redes sociais, N vídeos de crianças precoces em todas as áreas. Crianças de 5, 6 anos fazendo contas que a gente só vai conseguir desenvolver essa capacidade de cálculo quando está chegando na universidade. Lá com 5, 6 anos fazendo aquelas contas. E de cabeça, muitas vezes. Nem sento para fazer no lápis. É de cabeça. Da onde que vem aqueles artistas precoces que sentam num piano, mal conseguem acessar as teclas direito, porque os dedos são pequenos ainda, são mãos pequenas, e tocam a qualquer obra clássica de mais difíceis de execução, com tenra idade. E aí por diante. Quantos irmãos são esses? O que esses irmãos que acreditam na unicidade da existência vão argumentar contra esse questionamento que Kardec vem? Aonde que ele continua? De onde que em uns a ideia inata ou intuitiva que nos outros não existem? Como é que tem irmãos nossos que têm uma capacidade de interpretação mais apurada que outros? E tem realidade, muitas vezes. Pega um texto mais complexo que a gente imagina, lê e dá um seminário para nós sobre aquela interpretação. De onde, em certas crenças, o instinto precoce se revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram, né? Vamos perceber o quê? Certas crianças, né, são rebeldes, ou outras que demonstram um carinho pelo próximo, vícios e virtudes. Se elas não tiveram uma vivência que não nós adultos já tivemos uma parte da nossa caminhada de determinadas coisas. E eles muitas vezes têm determinados vícios que nós adultos nem sonhamos em ter. Por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que o outro? Né? Há uns anos atrás eu vi uma reportagem. O senhor semi-analfabeto fazendo coisas com a eletricidade que muitos engenheiros elétricos não conseguiam fazer. Da onde que ele tinha esse conhecimento? Analfabeto. Ninguém lhe ensinou, nessa atual existência, de fazer circuitos elétricos e tudo mais. Onde que ele tem isso? Se ele não teve a educação ou o treinamento. E ainda Kardec termina nesse questionamento da unicidade da existência, colocando aqui: por que há selvagens e homens civilizados? Se tornardes um menino hotentote, recém-nascido, e educardes nos nossos melhores liceus, faria deles algum dia um Laplace ou um Newton?
né? Hotentotes são povos nômades da África, né? Então pega um ser, ou no nosso caso, um silvícola, né? No nosso país ainda nós temos regiões onde que existem chamados irmãos nossos de silvícolas, que hoje já têm instrução, mas chegaram a nível de Laplace ou de Newton, dando educação. Como é que esses irmãos podem absorver essa ideia? Então, vamos perceber que Kardec, a cada instante, está nos colocando nesse capítulo, tá? A questão de como devemos olhar esse processo reencarnatório. E nós vamos encontrar sempre alguém que vai nos contestar. Ele está trabalhando aqui e ele termina essa frase sobre esse tem ou não tem, é ou não é. Partimos de um fato patente e incontestável. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que muitas outras teorias lhe dão uma explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam àquelas que explicam? Né? Há uma série de teorias pelo mundo afora da questão da unicidade da existência, mas quando se fala da pluralidade da existência, a mais precisa e a mais esclarecedora está vinculada à doutrina espírita. Ela nos coloca, porque a doutrina espírita ela nos tem um embasamento muito forte. Ela tem a parte científica, né? Então, os vários experimentos, né, que nós temos na nossa caminhada. Tem a parte da filosofia, que é a parte da reflexão, do questionamento, mas tem a parte que Kardec coloca da religião, mas não é a religião convencional ou tradicional, vamos colocar, que é cheia de dogmas. A doutrina espírita não tem dogmas, ela tem esclarecimentos, não traz nenhuma dúvida, né, sobre isso. Aí ele não vai continuando sobre esse prisma, trabalhando e colocando assim. Haverá alguma doutrina capaz de resolver este problema? Aí ele vem e coloca. Admite-se as existências consecutivas e tudo se explicará conformemente à justiça de Deus. O que se não pode fazer numa existência, faça na outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quais que sejam obstáculos com que topem o nosso caminho. Vamos perceber aqui o quê? Que de todos aqueles questionamentos que ele fez em relação ao da criação do espírito e do corpo ao mesmo tempo, e que tem essas várias correntes afirmando da unicidade da existência, ele começa colocando aqui: o que acontece conosco? Se a justiça divina ela é perfeita, como a doutrina nos coloca, Deus é um Pai justo e bom, nos oportuniza sempre e em qualquer lugar do universo uma nova oportunidade de nos ajustarmos à lei. Não somos excluídos, né? Mas que tem alguns que colocam que nós somos excluídos da casa de Deus. Mas Kardec afirma que ninguém consegue deixar claro, mais claro que a doutrina espírita, da questão das leis.
E uma das leis, que chama-se Lei do Progresso, é o que nos coloca claramente que podemos chegar lá. Não estamos mais num processo de exclusão. E ainda ele coloca em determinado momento, né, uma questão. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e razão por excelência. Vamos perceber aqui, né, em que tudo está encadeado. A bondade divina está relacionada diretamente com a nossa razão. Quanto mais infantil a nossa razão é, maior são as nossas dificuldades de compreensão. E a nossa infantilidade racional, ela foi estimulada, durante milênios. Nós temos os nossos instintos, as nossas percepções, mas elas foram abafadas por interesses de muitos. E aí vamos perceber, quando se fala em pluralidade da existência, né, em que, no capítulo 17 de Mateus, tem uma coisa lá da transfiguração do Cristo, né? Aí quando continua, né, colocado assim, Kardec coloca assim: quando desciam da montanha depois da transfiguração, Jesus lhes fez a seguinte recomendação: não falais a ninguém do que acabeis de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então os seus discípulos: por que dizes os escribas que preciso primeiro venha Elias? Respondeu-lhe Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem e compreenderão então seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. Essa parte que está registrado lá em Mateus, ela tem uma suma importância, né, para afirmar que desde aqueles tempos, né, a reencarnação já estava patenteada, a questão sobre a reencarnação, ou a pluralidade das existências. Porque se olharmos os registros do livro da Bíblia, está lá, Elias veio, fez, e ele retornará. Então, o povo judeu acreditava que Elias ia voltar. E voltou, como o próprio Mateus registrou, o que o Cristo colocou. Veio, mas ninguém o reconheceu. Por quê? Uma questão muito simples. Ah, meu avô vai voltar. Eu tenho a imagem dele, da existência, da última existência. Mas ele vai voltar. Pode voltar com uma menina, não precisa, porque o espírito retorna e usa tanto masculino como feminino. E eu não vou reconhecer. A não ser que eu conheça a energia daquele espírito. Daí eu vou reconhecer o ser reencarnante. Mas se eu não conhecer essa energia, eu não vou reconhecer. Porque nós ainda estamos muito focados na visualização material e não na visualização espiritual. Então, veio Elias, mas ninguém o reconheceu. Porque lá nos registros, estava lá, Elias era assim, tudo. João Batista era diferente. Mas, né, e aí como o Cristo afirmou que ele foi, lógico, pediram a cabeça dele, ele foi decapitado. E Jesus foi claro, ele também será executado. Então ele já sabia o que ia acontecer, ele sabia, porque ele, pelo nível evolutivo que ele é, sabia tudo o que ia acontecer.
Mas é a prova firme do processo reencarnatório ou da pluralidade de existência, ela já está registrada há mais de 2000 anos. Está lá. Elias veio e não foi reconhecido. Temos mais adiante uma questão também que podemos colocar, né? É aquela do Nicodemos, que veio conversar com o Cristo, né? Que Cristo veio lá, está lá no Evangelho de João, no capítulo 3º. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Quer dizer, o processo evolutivo nosso não se dá numa só existência. Não é que nem nós vamos entrar na escola e no primeiro ano sairemos doutores. São vários anos seguidos. É um processo contínuo e crescente. Eu vou aprender determinadas matérias que serão base para no primeiro ano, que serão base para o segundo, que eu vou aprender novas, que serão estruturadas por aquelas primeiras que eu aprendi, essas segundas serão bases para o terceiro e assim por diante. Quando eu vou perceber, eu estarei numa universidade já fazendo um pós-doutorado. Mas eu levei algumas décadas para chegar ao meu doutorado. Mas eu comecei lá na base, aprendendo a identificar o beabá, as letras, os números. Assim é o nosso progresso moral do ser. E aí Nicodemos ainda pergunta: como pode um homem nascer já estando velho e pode retornar ao ventre da sua mãe para nascer de novo? A ideia aqui é, ele sabia que nós precisamos renascer, mas como se eu sou esse ser, essa carne, como é que eu volto? Porque aí faltou alguma coisa. Ele não estava entendendo quem nasce é o espírito, não a matéria. Aí que vem a resposta do Cristo. Em verdade te digo, se um homem não nascer da água e do espírito, não poderá entrar no reino dos céus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Né? Então, vamos perceber o quê? O nascer do espírito em cada existência não é que nem a formação de um corpo. É um processo contínuo. Ele vem para utilizar este corpo para crescer, para evoluir e não ficar estagnado. Ninguém fica estagnado, ninguém fica parado. E sempre crescer num sentido único. Seu progresso intelectual e principalmente o seu progresso moral, os valores morais. E os valores morais nossos, a gente não aprende, a gente os conquista. A gente tem o conhecimento, que são os nossos valores intelectuais e conhecimento, e no uso deste conhecimento no bem para o próximo, nós vamos consolidando os nossos valores morais, cada vez mais. Vamos aprendendo mais, exercitando mais, e vamos passar de uma existência para outra. Por isso que não vamos aprender tudo em uma só. Vamos precisar de várias. Mas a velocidade é individual. Um vai um pouquinho mais rápido, outros vão mais lentos. Mas, na média, vai todo mundo junto. Uns estão um pouquinho à frente, outros um pouquinho atrás, mas, no todo, a gente sabe que está todo mundo no mesmo nível. Né? É só observar aonde que nós estamos. Nós estamos num planeta de provas e expiações, num período de transição. A caminho ainda não consolidado, mas num caminho para um mundo de regeneração. E aí nós temos que ter consciência o que é um mundo de regeneração, para continuar habitando no mundo de regeneração. Porque senão nós vamos continuar
habitar num mundo de provas e expiações que não será mais este, será um outro. Mas o direito de continuar é nos garantido. Ninguém perde nada. Todo mundo sai pronto para ir para o seu progresso moral. Eu espero que tenha esclarecido um pouco sobre as considerações que Kardec coloca sobre a pluralidade da existência, né? O Centro Espírita do Paz do Senhor tem vários grupos de estudos, né, que são abertos a todos. É só olhar na sua página no Facebook, onde que tem os endereços, né, para poder participar desses grupos. E os grupos são muito interessantes porque, às vezes, um parágrafo desse aqui, né, que são algumas dezenas de parágrafos, esse capítulo, mas muitas vezes, em uma hora, não consegue se trabalhar todo esse parágrafo, porque é um grupo de estudos, de esclarecimento, de trocas de impressões e de ideias. Na palestra, aqui é só a ideia de quem elaborou, o seu entendimento. E para encerrarmos, vamos fazer a prece que o Mestre, não é aquela que o Mestre nos ensinou, mas da forma como ele nos apresentou. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos mentores espirituais do Centro Espírita Paz do Senhor, bem como aos nossos mentores por esse momento. Por esse momento de confraternização de pensamentos, nesse momento de confraternização de ideias, de que cada um começou a criar as suas próprias ideias sobre o assunto. Mas, acima de tudo, estávamos trocando energias. E vamos aproveitar essas energias, esse bem-querer que está em nós, e transmitir. E transmitir para todos aqueles irmãos, por esse momento que esse planeta passa. Que os irmãos que estejam hospitalizados por causa da pandemia, da doença da pandemia, recebam essa energia confortante, aliviando os seus dores. Que os seus parentes, amigos e familiares recebam essa energia, para se sentirem mais consolados e confortados, e esclarecidos intimamente o que significa essa pandemia. E aqueles profissionais em todas as áreas que se dedicam, que se sintam fortalecidos nessa tarefa, que abraçaram nessa existência. Bem como todos os irmãos encarnados, aflitos ou não aflitos, recebam essa energia para se sentirem fortalecidos e compreenderem que muitas vezes o isolamento é importante para o seu próprio crescimento. E para aqueles espíritos recém-desencarnados, que os abnegados irmãos de luz que estão acolhendo eles sejam consolados. E que toda a pleiade de espíritos deste orbe que estão trabalhando se sintam cada vez mais fortalecidos na luz do Mestre para a tarefa que escolheram. Muita paz a todos. Que assim seja.